Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson Knaip Duarte. A videoaula hoje é sobre lançamento oblíquo, ok, galera? Vamos iniciar a nossa aula, então. Sejam todos bem-vindos. O que é um lançamento oblíquo, né? É um lançamento que apresenta uma certa inclinação em relação ao solo, tá? Então, nós temos que analisar esse deslocamento na direção x e na direção y, ok? Então, um objeto que é lançado de forma oblíqua em relação ao solo, durante a realização da sua trajetória, né, vamos estar aqui desprezando as forças de atrito, nenhuma força vai atuar nesse objeto na direção horizontal. Ou seja, né, na direção x, o objeto apresentará movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante. Vocês podem observar aqui, ó, o V0x, ele se mantém durante toda a trajetória. Então, a velocidade na direção x vai ser sempre igual ao V0x, ou seja, se mantém constante, ok? Na direção vertical, nós temos atuando a força peso, né? Durante toda a trajetória tem a força peso, que tem a direção vertical e o sentido de cima para baixo atuando sobre o objeto. Então, nesse caso, na direção vertical, o objeto ele vai apresentar movimento uniformemente variado. Por quê? Porque vai ter uma aceleração. E que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. Então, lembrando que a aceleração da gravidade, né, ela tem a direção vertical e o sentido de cima para baixo. Reparem que aqui, ó, no início, eu tenho a projeção da velocidade na direção y, que é o V0y, né? À medida que o objeto vai subindo, reparem que o VY ele vai diminuindo de intensidade, ó. Olha aqui, o vetor velocidade aqui está menor do que o vetor da velocidade inicial na direção y. Então, o VY aqui, ó, já está menor. Quando chega na altura máxima, que é esse ponto aqui, né, o VY vale zero. Ele não tem velocidade na direção y. Aí começa a descer novamente, ó. E à medida que vai descendo, a velocidade vai aumentando. Por quê? Porque a aceleração agora ela está a favor da velocidade. Então, na subida, a velocidade na direção y ela diminui e na descida, a velocidade na direção y ela aumenta, porque na descida a gravidade, a aceleração está a favor do movimento. Muito bem, pessoal. Então, é importante a gente saber utilizar aqui a decomposição do vetor velocidade, para a gente saber quanto que vale a velocidade na direção x e na direção y, tá? Então, aqui, ó, nessa figura, nós temos um triângulo aqui, ó, tá? Então, eu tenho projetado aqui, ó, na direção x, o V0x, ó. E aqui, nesse outro triângulo, eu tenho projetado aqui, ó, na direção y, o V0y, tá? Vamos pensar apenas nesse triângulo aqui, ó, ok? Então, esse aqui é o ângulo de lançamento do projétil. É o ângulo θ, tá certo? Então, quanto que vale, né, o Vx? Então, eu vou fazer o seno de θ, seno do ângulo θ. O que é o seno do ângulo θ? É o cateto oposto, que tem o valor do V0y. Esse tamanho aqui é igual ao tamanho do V0y. Então, cateto oposto, que é V0y, dividido pela hipotenusa, que é V0. Então, eu vou chegar na seguinte equação. V0y é igual a V0 vezes o seno de θ. Muito bem. E o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o cateto adjacente, né? E a hipotenusa é o V0, né? Então, como é que vai ficar, né, como que vai ficar, então, né, o valor do V0x? O V0x vai ser igual ao V0 vezes o cosseno de θ. Então, aqui nós já temos o V0y e o valor do V0x. Muito bem. Analisando um pouco mais o movimento, nós podemos concluir, então, que na direção vertical, que é a direção y, existe uma aceleração constante, né?
que é a aceleração da gravidade. O que isso significa, né? Que o espaço e a componente vertical da velocidade vão variar de acordo com o movimento uniformemente variado. Já na direção horizontal, que é a direção x, a componente horizontal da velocidade não vai sofrer nenhuma alteração devido à inexistência de aceleração, tá? Então, nós estamos falando de intensidade, né, do valor numérico. Então, nesse caso, o movimento ele é uniforme, a velocidade se mantém constante. Ok, pessoal? Muito bem. E as equações do movimento, né? Então, na direção x, nós temos aqui ó, a equação da velocidade. Ó. Então, o Vx, que é a velocidade na direção x, é igual ao V0x, uma vez que a velocidade vai se manter constante. E quanto que vale essa velocidade? Então, é a velocidade de lançamento, V0, vezes o cosseno do ângulo θ. E a posição do objeto na direção x? Como na direção x nós temos velocidade constante, nós vamos utilizar a equação do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. A posição inicial é zero, né? Então, nós vamos ter que Sx é igual a velocidade em x vezes t. Quanto que vale o Vx? V0 cosseno de θ. V0 cosseno de θ. Então, substituindo aqui o Vx por V0 cosseno de θ, nós temos essa equação aqui, ó, da posição na direção x igual ao V0 vezes cosseno de θ vezes o tempo t. Agora aqui, ó, do lado de cá, nós temos o movimento na direção vertical, na direção y, que é um movimento uniformemente variado. Então, como que vai ficar a velocidade? O Vy é igual ao V0y mais gt. Lembram da equação do movimento uniformemente variado? V igual a V0 mais AT? Então, eu tenho aqui ó, V igual a V0, que é o V0 na direção y, mais, só que a aceleração aqui é da gravidade, multiplicado pelo tempo. Mas quanto que vale o V0y? O V0y vale V0 vezes o seno de θ. Então, substituindo aqui, nós temos que o Vy, a velocidade na direção y, vai ser igual à velocidade inicial de lançamento, vezes o seno de θ, mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Ok? E a função horária da posição na direção y, né? Nós temos aquela equação, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT2. Então, S na direção y é igual posição inicial em y, que eu também considero zero, então eu vou cortar, mais V0y, que multiplica t, mais 1 meio, né, da aceleração, que é gravidade, vezes o t ao quadrado. Tá certo? Só que o V0y vale quanto? V0 vezes seno de θ. Então, eu substituo o valor aqui e obtenho essa equação final da posição na direção vertical, ok? Muito bem, galera. Algumas considerações importantes, né? Durante todo o movimento, a aceleração é vertical, de cima para baixo, e com módulo igual ao da aceleração gravitacional, a aceleração da gravidade. Geralmente, nós adotamos a gravidade igual a 10 metros segundo ao quadrado, tá? Em alguns casos, ela pode ser 9,8, aí vai depender do valor que for dado no exercício. Ok, galera? No ponto mais alto da trajetória, que é aquele vértice da parábola lá em cima, né? Aquele ponto lá de cima, a componente vertical da velocidade anula-se. Ou seja, né? A velocidade na direção y é igual a zero, tá? Então, assim, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do móvel, né? Da partícula ou do objeto, coincide com a componente horizontal da velocidade na direção x. Então, no ponto mais alto, ele só tem velocidade na direção x, ok? Todas as considerações acima foram feitas, gente, nós estamos desprezando a resistência do ar. Isso é bom deixar claro que tudo que a gente está fazendo aqui hoje, nessa aula, é desprezando a resistência do ar, tá certo? Muito bem. Vocês sabem que são ângulos complementares? São aqueles ângulos que a soma vai dar 90 graus.
Então, por exemplo, eu tenho aqui um lançamento de um canhão, do projétil através de um canhão. Aqui tem um lançamento que foi realizado anteriormente, de 30 graus, né? Representado aqui, ó, com ângulo de 30 graus. Reparem que o alcance aqui, ó, né? O projétil caiu nesse ponto. Quando foi lançado agora o ângulo aqui, ó, de 60 graus, ó, que fez essa parábola aqui, reparem que o ponto de alcance foi o mesmo. Por quê? Porque esses ângulos são complementares. Se eu somar 60 com 30, né, vai dar 90 graus. Então, o alcance dos lançamentos com ângulos complementares, o alcance é igual, tá certo? Agora, é lógico que a altura máxima vai ser bem diferente, né? Com ângulo de 60 graus, ó, a altura máxima aqui é bem maior do que de 30. Tá certo, pessoal? Muito bem. Aqui, então, nós temos representado, ó, nessa figura aqui de cima, eu tenho o alcance aqui, ó, para o ângulo de 30 graus, ele atingiu 19,9 metros. Ó. Nessa segunda figura aqui, para o lançamento de 45 graus, ele obteve um alcance aqui, ó, de 22,9 metros. Aqui embaixo eu tenho um ângulo de 60 graus, ele veio o projétil e obteve 19,9 metros de alcance. Então, se a gente comparar o resultado dos três, nós vamos chegar à conclusão que com um ângulo de 45 graus eu tenho maior alcance, né? É lógico que para 60 graus eu tenho a altura máxima maior, mas para o alcance, a maior distância que ele atinge aqui, ó, é para o ângulo de 45 graus, em que ele atingiu 22,9 metros. Nós estamos levando em consideração aqui, gente, que a velocidade inicial desse projétil foi de 15 metros por segundo, tá? Mas, por enquanto, a gente não vai entrar em detalhe na massa do objeto e nem em outros fatores, não. Vamos pensar nesse momento aqui apenas no alcance. Ok, galera? Muito bem. Bom, a gente tem que ter bastante atenção, gente, com o sinal da gravidade. Por quê? O que vai acontecer durante a subida? Então, durante o período que o objeto está subindo, ó, a gravidade está para baixo, né? Se a gente pensar no deslocamento aqui na direção y, olha só, eu tenho que o objeto desloca para cima, né, até chegar na altura máxima e a gravidade está para baixo. Então, a gravidade, ela está causando uma desaceleração, na verdade, né? Por isso que eu uso o sinal negativo, tá? Então, considerando apenas o movimento na vertical, né? Onde o movimento é uniformemente variado. Quando tiver na descida, a gravidade está a favor do movimento, ó. Ele desloca para baixo, então a gravidade está a favor, aí eu vou adotar o sinal positivo para a gravidade. Ok, galera? Muito bem, então vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver um exercício aqui para a gente colocar tudo isso que nós falamos em prática. Então imagine aqui que eu tenho um projeto que vai ser lançado, né? Então ele vai atingir uma altura máxima aqui nesse ponto, né, da parábola, tá? E depois ele vai voltar e atingir aqui o alcance. O alcance é essa distância aqui, ó, que vai desse ponto zero, da onde o projétil saiu, né, a bala, até esse ponto que é a distância que ele atingiu. Então essa distância aqui na direção x é que eu chamo de alcance. Então, olha só, o projétil que foi lançado, essa bala de canhão, né? Ela tem 17,6 quilogramas, tá? Foi lançada aqui com um ângulo de 30 graus, ok? Em relação ao solo. A velocidade inicial é de 15 metros por segundo. De acordo com os dados, e a gente está desprezando a resistência do ar, responda. Letra A. Qual é o alcance máximo obtido? Então, qual é essa distância aqui, ó, máxima que ele vai obter? Quanto tempo ele vai demorar para sair daqui e atingir esse ponto aqui, essa distância máxima, né? Qual a altura máxima? Então, qual é essa altura aqui, ó? O ponto mais alto, que altura tem essa da trajetória aqui em relação ao solo, tá? E com que velocidade ele vai atingir o solo? Então, nós vamos responder todas essas perguntas a partir de agora. Alguns dados aqui, ó, a gravidade a gente vai adotar 10 metros segundo ao quadrado, o seno de 30 graus
é 1/2, né, que é 0,5, e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que equivale a 0,87. Bom, então vamos lá, gente, para a resolução, né? Então, calculando as velocidades iniciais na direção x e y. Então, na direção x, que é a direção horizontal, a gente tem um movimento uniforme. Então, a velocidade é constante. O Vx é igual ao V0x. Quanto que vale o V0x? É o V0 cosseno de θ. Então, a velocidade inicial é 15, né? E o ângulo de lançamento é 30. Então, eu tenho 15 vezes cosseno de 30. Então, 15 vezes o cosseno de 30, que é 0,87, eu vou ter uma velocidade na direção x de 13,05 metros por segundo. Na direção y, que é a direção vertical, nós temos um movimento uniformemente variado. Então, a velocidade na direção y é igual a V0 cosseno de θ. Essa é a velocidade de lançamento, ok? Vy, lançamento na direção y. Então, a velocidade inicial na direção y. Então, eu vou ter a velocidade inicial, que é 15, vezes o seno de 30. Então, 15 vezes 0,5, eu vou ter uma velocidade inicial na direção y de 7,5 metros por segundo. Lembrando que a velocidade inicial na direção y, uma vez que a velocidade na direção y ela vai variando durante toda a trajetória. Bom, vamos considerar a trajetória da bala até a altura máxima, que é a metade do movimento. Então, vamos levar em consideração somente o tempo de subida, ok? Neste ponto, a velocidade na direção y é nula. Lembra que eu falei, gente? No ponto mais alto, a velocidade Vy vale 0. Bom, então nós temos Sx é igual a velocidade x vezes o tempo, tá? Então, eu tenho que o Sx é igual, né, posição em x, vai ser igual a velocidade V0 vezes cosseno de θ, que é o Vx, né, vezes o tempo. Então, eu vou montar a equação em função do tempo, ó, tá? O V0 vezes o cosseno de θ que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter que o tempo, né, vai ser igual a Sx dividido por V0 cosseno de θ, ok? Agora, eu vou fazer a equação na direção y. Então, eu tenho que V igual a V0 mais AT, né? Então, eu tenho Vy igual a V0y mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, teremos Vy igual a V0 vezes o seno de θ, né? Que é o valor do V0y, mais, aí entre parênteses, eu coloquei menos g. Por que eu coloquei menos? Porque eu estou considerando o período de subida. Lembra que eu falei que na subida, né, a gravidade está contrária ao deslocamento na direção y, por isso o sinal negativo. Então, eu vou ter menos a gravidade vezes o tempo. Então, separando aqui a equação em função do t, eu vou ter o seguinte, né? Vy menos V0 seno de θ, né? Tudo isso dividido pela gravidade, né? Como o tempo na direção x e na direção y é o mesmo, né? Nós podemos afirmar isso, então eu vou igualar as duas equações, ó. Eu vou pegar a equação do tempo aqui, né, em x, tá? E vou igualar a equação do tempo em y. Os dois tempos são iguais. Então, eu igualei aqui as duas equações, ó, tá? Então, eu vou substituir os valores, né? O V0 vale 15, né? Cosseno de 30. Aqui eu tenho V0 novamente, ó, que vale 15, seno de 30, e considerando a gravidade igual a 10, tá? Então, resolvendo, né, essa equação aqui, ó, eu vou achar o valor de Sx, ó. Eu obtive o valor de Sx igual a 9,78 metros. Mas o que acontece? Como eu estou considerando só o tempo de subida, essa distância de 9,78 metros é metade do alcance. Então, para achar o alcance, eu tenho que multiplicar esse resultado por 2. Então, o alcance, né, que é a distância total aqui na direção x, vai ser de 19,6 metros. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos passar adiante aqui, então. Uma vez que nós já calculamos o alcance, agora nós vamos calcular, né, qual é o tempo total do movimento, tá?
Então, vamos pegar aqui, como o tempo é igual, né, em x e em y, eu vou trabalhar com um movimento uniforme na direção x, então. Ó. S é igual a S0 mais VT. Eu posso considerar a posição inicial nula, né? Então, eu vou ter que o Sx é igual a velocidade em x vezes o tempo, tá? Eu já calculei aqui, ó, o alcance é o deslocamento na direção x, ó, 19,6. O Vx nós já calculamos, é 13,05. Então, eu vou calcular o tempo. O 13,05 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, o tempo total do movimento foi de 1,5 segundos. Na letra C agora, nós vamos calcular a altura máxima, tá? Para isso, vamos lembrar que a altura máxima ocorre na metade do movimento. Como é metade do movimento, é metade do tempo. Então, eu vou dividir o tempo de 1,5 por 2. Então, o tempo é de 0,75 segundos. Ok, galera? Bom, então vamos considerar agora o movimento na direção y, né? Uma vez que eu quero determinar a altura máxima. Vamos pegar a equação do movimento uniformemente variado. S é igual a C0 mais V0T mais 1 meio de AT2. Então, o S é o S em Y, tá? Considerando metade do movimento, esse S em Y vai ser a altura máxima, ok? A posição inicial é 0. O V0 vale V vezes o seno de 30, né? Vezes o tempo, mais 1 meio, então está dividido por 2, né? Da aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Então, eu vou substituir os valores aqui. A velocidade de lançamento é 15, né? Seno de 30 vale meio, tá? E o tempo que é 0,75. Eu coloquei menos aqui porque eu estou considerando o tempo de subida. Então, a gravidade é negativa, né? Então, eu tenho menos 10 vezes 0,75 ao quadrado, que é o tempo ao quadrado, isso tudo aqui dividido por 2. Fazendo as contas aqui, eu tenho que a altura máxima vai dar 2,87 metros. Então, aqui na figura, ó, eu tenho a medida aqui, ó, né? Eu tenho uma trena que está medindo aqui a altura do solo até o ponto de altura máxima aqui, ó. Então, confirmando aqui 2,87 metros. Ok, galera? Muito bem. A última pergunta agora: com que velocidade o projétil atinge o solo? O projétil, gente, ele atingirá o solo com a mesma velocidade de lançamento, uma vez que ele foi lançado do próprio solo. Então, a velocidade que ele atinge o solo será de 15 metros por segundo. Bom, então é isso, gente. Em breve nós teremos uma nova aula aí, uma nova videoaula, tá? Sobre lançamento oblíquo, mas utilizando o simulador FET. Ok? Até a próxima, galera. Um grande abraço.